A Bíblia fala de algumas questões a respeito do sábado, o sétimo dia que Deus falou nos 10 mandamentos. Em primeiro lugar, Deus fala sobre o sétimo dia quando ele termina a criação, e ali diz que Deus descansou. Depois a gente vê que Deus fala entre os mandamentos que ele deu por meio de Moisés. E ao longo dos profetas, Deus também vai trazendo a memória ao povo ao mandamento que ele exigiu ali. Mas só que a lei, a gente sabe, como diz no livro de Hebreus, que ela é sombra de coisas maiores. A lei apontava, a lei como um todo, ela apontava de diversas formas para Jesus, para Cristo. E aqui em Hebreus a gente vê algumas aplicações do sábado, do descanso de Deus, que são superiores, que são mais relevantes do que meramente parar no sábado, no sétimo dia da semana. O que o sábado ele tem para nós? O que podemos trazer realmente para nós hoje, para a igreja, para esse tempo da nova aliança? O que o sábado ele é? Em Hebreus 4, versículo 3 está escrito: portanto, nós os que cremos recebemos o descanso prometido por Deus. Como ele mesmo disse: eu fiquei irado e fiz este juramento. Eles nunca entrarão na terra prometida, onde eu teria dado descanso. Aqui ele fala de 2 descansos já. Nós já temos 2 aplicações a respeito do repouso que Deus falou. Nesse mesmo contexto aqui, ele se refere a sábado, a sétimo dia. Ele disse isso, embora o seu trabalho já tivesse terminado desde o tempo que havia criado o mundo. Pois a respeito do sétimo dia, está escrito o seguinte: no sétimo dia, Deus descansou de todo o trabalho que havia feito. Aqui então a gente vê claramente que ele menciona sábado, menciona sétimo dia. Mas a aplicação que ele faz é dizendo: nós os que cremos entramos no descanso de Deus. E outra coisa, eu jurei na minha ira, eles não entrariam no descanso da terra prometida. Ele fala de um descanso que foi para Israel. No caso, entrar na terra prometida foi um descanso que Deus deu ao seu povo, que Deus jurou que aquela geração que saiu do Egito não entraria e realmente não entrou. E aquela entrada na terra, ele fala como o descanso, o repouso que Deus daria. Então, o sábado, ele não é trazido no seu sentido final como parar um dia na semana, necessariamente o sétimo dia para descansar, para culto. Ele tem implicações maiores. Para Israel, ele tinha uma implicação maior sobre entrar na terra prometida. E para nós, como diz aqui, nós os que cremos, entramos no descanso de Deus. Jesus é o descanso, é o repouso que nós entramos. Como ele disse: vinde a mim e eu vos darei descanso. Naquela palavra ali em Mateus 28, Mateus 11, ele não se refere, Mateus 11, 28, ele não se refere diretamente ao sábado. Mas Jesus, ele dá o descanso, ele dá o repouso de Deus. E aqui ele diz: nós os que cremos entramos. Então nós vemos uma aplicação do descanso, do repouso para Israel ao entrar na terra prometida. Nós vemos também para nós hoje que estamos em Cristo, que estamos repousando nele. Ele, como ele disse que ele é Senhor do sábado. Então, se ele faz algo, nós não podemos questionar independente do dia, porque o sentido final não é um dia específico necessariamente. Tem aplicação também aqui no capítulo 4 ainda, versículo 8. Se Josué tivesse dado
ao povo esse descanso, não teria falado ainda mais tarde a respeito de outro dia. A entrada na terra prometida não é o estado final. Jesus traz o descanso. E ele ainda diz no verso 9: assim ainda fica para o povo de Deus um descanso, como o descanso de Deus no sétimo dia. Porque quem recebe o descanso que Deus prometeu vai descansar de todos os seus trabalhos, assim como Deus descansou dos dele. Então ele fala ainda do descanso final, quando o povo dele parar a sua jornada aqui na terra. Portanto, façamos de tudo para receber esse descanso, a fim de que nenhum fique para trás. Há essa aplicação superior. Ali, o sétimo dia era apenas uma figura, mas o descanso real nós temos os que cremos, como diz no versículo 4, no versículo 3, nós que cremos entramos no descanso. E no versículo 10, que haveremos ainda de entrar, no caso, quando Jesus voltar. É esse o descanso final que nós esperamos e que nós trazemos como aplicação. Então, aquele mandamento do sábado para nós, ele pode nos trazer, por exemplo, uma recomendação de Deus, realmente pode ser trazido dessa forma, para nós pararmos um dia da semana, para nós descansarmos, já que existia mandamento relacionado à saúde, como alimentação também. Descansar é algo saudável, nós podemos trazer, mas esse não é o real sentido superior que aqui em Hebreus ele aplica. É claro também que, como o sábado era o dia do descanso, o dia específico principal do culto de Israel, nós, na nova aliança, que está fundamentada em Cristo, na fé e não na lei, não em Moisés, nós trazemos uma aplicação relacionada também ao dia da ressurreição. Porque no domingo Jesus ressuscitou, no domingo ele teve algumas aparições também. Ele apareceu ali primeiramente aos apóstolos no mesmo dia da ressurreição. Temos também a descida do Espírito Santo, que foi num domingo, cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos e veio do céu um som, Atos capítulo 2, e foram todos cheios do Espírito Santo. Cumprindo-se o dia de Pentecoste, o dia da festa era no sábado. Quando cumpriu-se o dia, ou seja, no primeiro dia da semana, no domingo, desceu o Espírito Santo. Por isso havia o costume na igreja antiga de ter o domingo como um dia específico, especial. Não baseado na velha aliança, mas naquele que é o Senhor da lei. Celebrando assim a nossa liberdade, a nossa libertação do jugo da lei, sendo voltado para Cristo. Essa também é mais uma aplicação que nós temos do sábado, do descanso. Trazê-lo para que o real sentido dele seja também a ressurreição de Jesus. A ressurreição de Jesus sendo no domingo. O descanso nele também, pela fé que nós entramos, e o estado também final da igreja, a glorificação, sendo uma aplicação também em relação ao sábado. Então, fica aqui algumas referências ao sábado em seu sentido final, em seu sentido no Evangelho.